galera, tudo bom? Então, hoje vamos dar início aqui ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Hoje é um episódio bem descontraído, né? A gente tem aqui como convidada nossa querida amiga, doutora Amanda, que é advogada. A gente está trazendo essa novidade hoje, várias informações, várias coisas bem legais. Né não, doutora Milena? Isso mesmo. Hoje a gente vai entrevistar a doutora Amanda, advogada, responder algumas perguntinhas que as pessoas fizeram. Umas curiosidades. E aí, doutora, quem é a doutora Amanda por trás da profissão, né? Quem é a Amanda, o lado pessoal? Se apresente aí pra nós. Bom dia, gente. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente pelo convite, né? Uma honra pra gente poder participar logo do início de vocês, do segundo episódio. Muito sucesso, que venham muitos episódios, Obrigado. muitos projetos novos. Reforço minha admiração pelo trabalho de vocês como dentistas, como empresários, como empreendedores, né? Porque a gente tem que estar todo momento se inovando e reinventando e recriando, né, nesse mercado. Tentando se manter vivo, né? Exato. E o podcast é uma ideia assim, maravilhosa, é um dos mecanismos muito bons que vocês estão usufruindo. Eu me chamo Amanda Barros, eu sou advogada, especialista em direito do consumidor. Além de advogada, também sou empresária, junto com mais 2 sócios. Nós temos o Barros do Brasil Advogados, temos o Barros do Brasil Embarcações, que é um flutuante, o Barros do Brasil Conveniência e o Barros do Brasil Farmácias Limitadas. Então, isso aí, é um grupo Amanda, que já tá... É a empreendedora Manauara. É um grupo que está crescendo. Poxa, e graças a Deus, já no decorrer do tempo, então, eu estou do lado da advogada, do consumidor e também estou do lado como fornecedora. Isso. Né? Então, sempre atento ali aos direitos das pessoas, por estar nos dois lados, por ser consumidora, por ser advogada e por ser fornecedora também. Exatamente. Acredito que isso também te torna mais próxima, né, do teus clientes, porque tu tá, como tu mesmo falou, tu tá dos dois lados, então tu consegue enxergar a visão do cliente, consegue enxergar a visão como empresária e advogada. Então isso é muito importante, porque hoje, né, muitas pessoas não se importam com a parte do cliente, do consumidor, do quem vai estar ali pegando o produto final, né? Então isso é muito importante, torna o trabalho de vocês mais especializado e com certeza entregam algo bem melhor pro cliente de vocês. Mas a ideia, tipo assim, a ideia de... Porque são nichos totalmente diferentes, né? São. Aí uma drogaria, que já vai para a área da saúde, Sim. que não tem mais a ver muito com vocês. Mas a ideia, assim, de expandir para vários nichos diferentes foi a necessidade, entre aspas, assim, né? Quando o escritório começou a crescer de uma forma muito boa e a gente viu, a gente precisa investir em coisas diferentes para não ter, assim, todos os ovos numa galinha só. Seria uma forma disso. Precisamos expandir. E aí, nisso, junto com os meus sócios, eles tiveram essas ideias, sabe? Eles sempre gostaram de comércio, sempre gostaram dessa parte, sabe? De movimentar mesmo o comércio. E aí a gente foi atrás, foi pesquisar, foi estudar o que poderíamos fazer, que poderia dar certo. E é nessa hora que a gente abre um pouco para reconhecer o quão leigo nós somos, o quão limitado a gente é, porque dentro da advocacia você fica muito limitado. E acaba que tivemos que contratar pessoas muito boas, por exemplo, para abrir a farmácia. A gente tem uma equipe enorme que administra tudo, desde gerente, desde as farmacêuticas, que absolutamente nada a ver com a nossa área, né? Então, assim, é confiar em pessoas, ter tato em pessoas, montar uma equipe boa e ter esse jogo de cintura para lidar com todas as áreas que a gente quis, né? Mas uma não tem nada a ver com a outra. A gente fala, por que uma farmácia, por que uma conveniência? Exatamente. E por que um flutuante, né? Foram ideias que foram surgindo e o que eu digo para todo mundo é não tenha medo de arriscar, né? É um pouco isso. E você fazendo as coisas com muita vontade, com bom ânimo e sempre se atentando ali com o consumidor final, né? Porque isso é muito é uma pessoa que traz a outra, e é assim que você vai crescendo, né? Vocês também. Fala. Exato. A gente sempre fala isso, né? Exatamente. Que a indicação, um vai indicando o outro, que é o melhor que a gente tem. Exato. Até na clínica hoje, o melhor... A gente faz divulgação, faz marketing disso, marketing daquilo, mais o boca a boca, a indicação. É o boca a boca. É o que Porque o que eu digo também na advocacia, a gente tem limitações para publicidade. A gente não pode colocar, por exemplo, colocar no outdoor, a gente não pode patrocinar coisas no Instagram, pedir para páginas de divulgação, fazer parceria, esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Então, o que você cresce na advocacia? São participações, como aqui, que a gente está tendo, e o boca a boca. Nosso cliente, ele vem 1 a 1, porque um ganhou, porque o outro foi bem atendido. Então, são as indicações, é esse tato com as pessoas. É o padrão de qualidade que as pessoas conseguem identificar. Que você não pode deixar cair e você tem que cuidar de todos com muito zelo, assim, pra
pra dar certo, né? Entendi. Amanda, aí uma dúvida, tipo assim, até minha mesmo, até porque às vezes gera essa... Quem já trabalha, na verdade, quem é empreendedor já tem essa mente assim, pensa assim, será que eu posso abrir um negócio aqui? Será que vai dar certo? Às vezes eu mesmo e a Milena, a gente fica conversando, amor, vamos abrir um negócio paralelo, mas o que a gente vai... Pensar, o que vocês pensaram? Isso, porque exatamente. Agora sim, depois que acho que de dentista, quando o dentista se forma... Aí, ou vai trabalhar pra alguém, ou vai abrir a sua clínica. Sim. Aí a gente não tem uma base. Tipo assim, na faculdade a gente não vem com base de ser empreendedor, base de abrir próprio negócio. Na advocacia é a mesma de coisa. Como direito é a mesma seguir. Eu achava até que nos outros cursos pudessem ter, mas no nosso não tem nada. Então a gente termina a faculdade, você, bora abrir nossa clínica. Aí a gente já tem que começar a estudar. Isso. Um monte de coisa pra poder dar certo. Aí agora que a gente tá falando, não, agora a gente tem que ir pra outra área, pra quando um tiver fraco, o outro sustentar, Era aí que eu queria entrar, tipo assim, é isso que a gente um exemplo, é muito bom você mudar, né, ter vários, tipo assim, abrir um leque, que é um exemplo, tu tá em vários ramos, tem ramo de embarcação, de drogaria, aí tem a conveniência também e o escritório, né, que é uma coisa assim que eu penso também, tu se sente assim mais segura em relação a que, vamos dizer assim, que esse mês aqui um ramo de embarcação fechou em menos, mas aqui fechou mais. É vantajoso? Realmente é algo assim que pra ti hoje, não, vale muito a pena porque eu me sinto até mais segura. E o que assim tu tem ideia disso? Tudo começou, na verdade, as ideias de expansões começaram na pandemia. O que aconteceu? No início da pandemia, no primeiro lockdown, os prazos do judiciário foram suspensos. Então a gente passou assim 30 dias sem nada contar. Então era 30 dias sem R$1 cair na conta, 30 dias sem audiência, 30 dias sem processo movimentar, 30 dias sem nada. E isso dá uma mexida no patrimônio da empresa, em toda a estrutura. E os funcionários eram os mesmos, o aluguel era o mesmo, então tinha tudo aquilo. E aí com a pandemia, a gente viu que precisava realmente dessa necessidade de inovar, tanto no escritório. Agora vamos ter que dar um jeito de atender nossos clientes de uma forma diferente. Nós temos muitos clientes idosos, por exemplo. Eu não tenho como colocar um idoso para me enviar a documentação digitalizada do celular dele. Então a gente montou uma equipe para poder, o cliente busca a gente vamos fazer um atendimento na sua casa. Aí tinha equipe que ia até a casa do cliente para dar as orientações e tudo mais, para ele não ter que estar transitando. Nisso, sempre adequando às normas da época, né? Medidas de segurança. Das medidas de segurança. Então, assim, dessa necessidade de adequação, a gente teve que adequar o escritório e adequar para os modelos de negócio e as ideias que foram surgindo. E aí, por exemplo, entra a parte do flutuante, das embarcações. Flutuante é bom quando tá calor. Quando tá chovendo muito, a gente não tem aluguel. Então, a gente já sabe que dá uma baixa. Medicamento é bom quando? Sempre. Sempre tem demanda para medicamento. Mas a gente concorre com outras também drogarias menores. A gente não concorre com as grandes, óbvio. Conveniência. Sempre tem movimento, porque... as pessoas sempre estão transitando ali, né? Sempre, eu digo, desde que a gente abriu, né? No caso, na pandemia, quando o fluxo de pessoas era menor, obviamente, talvez não fosse um negócio bom. Então, assim, pela vida ser essa coisa cíclica, por ter sempre esse momentos de altos e baixos em qualquer coisa, a gente quis ter essa variedade mesmo. Porque não dava, por exemplo, para só viver da advocacia, se vem um outro cenário igual, que se suspende 30 dias de novo um prazo do judiciário, já dá uma balançada de novo. O objetivo disso aqui tudo é dar lucro. A gente tem que lembrar disso, que a função de todas as empresas é dar lucro. A partir do momento que ela não me dá lucro, eu fecho. E aí, todo mundo perde. Óbvio que eu vou perder também, mas vocês perdem os empregos. Exatamente. Então, assim, todo mundo trabalhar, a gente é um organismo, a gente é um corpo só, é uma coisa só. Isso aqui tem que ser bom pra todo mundo. Entendeu? Não é só sobre salário, tem que ter qualidade de vida, todo mundo tem que ter bons salários, mas isso aqui tem que me dar lucro. Entendeu? Exatamente. A partir do momento que não der, ele vai fechar. Para qualquer um dos negócios, tirando a advocacia que não tem opção. Que é isso aí, né? É inerente a mim. Mas os demais aspectos, acho que é uma coisa que as pessoas têm muito essa ideia, né? Vou fazer o mínimo aqui, vou trabalhar só para ter o meu salário, e aí no final do mês eles se viram, eles ganham muito. Não é assim. Ninguém vê o que tem por trás, né? As noites de sono perdidas. A preocupação com o funcionário, a carga tributária que é absurda. Isso, os custos para manter, os custos, né, para manter, o risco, se qualquer coisa der errado ou sair, aí entra a parte do direito do consumidor. A gente é responsável, que a gente diz no direito, né, objetivamente, por tudo que vem a ocorrer de errado. Então, por exemplo, um piso tá molhado na conveniência, alguém escorrega, bate a cabeça, já é responsabilidade do proprietário, né? Então, assim, tem coisas mínimas e coisas máximas, ou qualquer coisa estragada que venha comer. Na drogaria, imagina só, entra a Anvisa lá e vê algum medicamento vencido, alguma coisa que passa despercebido. Então, assim, não podem ocorrer erros. Caso eles ocorram, a gente responde civilmente e criminalmente pelas coisas que venham acontecer.
Isso ninguém vê. Isso ninguém coloca na conta da responsabilidade, as noites sem dormir, a preocupação, porque envolve vidas, envolve muitas pessoas. Tanto a drogaria, tanto a conveniência, elas são dentro de um posto, que é do posto Atom de São Jorge. Então, assim, tem muita movimentação, vez ou outra acontece assaltos, né? Então, assim, 1000 riscos, 1000 cenários. E que as pessoas, às vezes, não têm. Quando você não está no game, né? Quando você não é empreendedor, quando você não é empresário, você não assume os riscos, você fala assim, é muito fácil. Não é tanto, mas é gratificante, assim, eu acho. De fato. E quando a gente é empreendedor, eu vejo assim que a gente consegue enxergar. É um mundo diferente, a tua visão é outra. Diferente. Então, tipo assim, a gente acaba que empreender é isso, como tu falou, né? A gente tem que cuidar de todos os detalhes, são detalhes. E os detalhes precisam fluir bem, estar tudo certo, para que tudo no final ocorra bem, né? Sim. E agora nessa pegada de pandemia que a gente tá aí mais ou menos, né? Agora falando disso, né? Até de empreender e tal, achei bem bacana. Mas bora lá, doutora, hoje, com a pandemia, os seus atendimentos são mais presenciais, são mais remoto? Como é que ficou aí depois desse período de pandemia? Foi, como eu te disse, foi a fase que a gente teve que se adaptar e mudar tudo. Tudo. Porque antigamente qual era o procedimento? O cliente ligava, marcava o horário, ia no escritório, ele pegava uma procuração, né? A gente imprimia, ele dava poderes para o escritório poder atuar na causa dele, a gente pegava a documentação, digitalizava ali, tomava um café, conversava, explicava o procedimento, entrava com a ação e dava um retorno. Por incrível que pareça, por mais que a gente tenha passado por essa fase difícil da suspensão dos prazos no lockdown, logo depois veio um boom muito grande de ações. Porque muitos direitos foram violados durante a pandemia. Nessa fase de todas as empresas de não sei o que fazer, não sei como proceder, voo sendo cancelado o tempo todo, pacotes sendo cancelados, contrato de aluguel, rescisão, a águas e a energia aqui tendo que cortando o tempo todo, mesmo com ordens de leis para não cortar, eles violando esses direitos. Então, assim, o cenário todo foi favorável para que aumentassem as ações para o escritório. E nisso a gente teve que mudar todo o atendimento, que todo mundo já estava começando a se adaptar com a ideia de ser atendido de forma remota. Então, hoje em dia, qual é o procedimento? Você vai mandar uma mensagem para a gente vai agendar um atendimento pelo telefone, mas todo atendimento, se você optar e se a gente vê que você tem instrução para isso, a gente vai fazer pelo celular. Então, a gente gera uma procuração e um contrato online, que você vai assinar passando poderes para o escritório atuar. Você vai enviar essa documentação, uma foto legível, a gente vai converter em PDF, juntar tudo, fazer tudo pelo celular. Há casos que não tem como fazer. A gente tem muitos clientes idosos, analfabetos. Então, que aí quando a gente tem a equipe para ir na casa deles e fazer esse atendimento, né? Que a gente chama de acesso à justiça. As pessoas não é porque elas não podem perder direitos porque elas não têm esse grau de instrução ou de acesso, né, à tecnologia. Interessante, bem legal. Então, sempre que a gente sabe, às vezes é uma pessoa bem simples que pede para um vizinho entrar em contato com a gente, sabe? Ou então, eles dão um jeito de entrar, chegar até a gente, e a gente move tudo para atendê-los, porque a gente vê, existe esse papel social da advocacia também, sabe? Que é garantir esse acesso à justiça das pessoas mais simples. Então, teve todo esse remanejo, assim, de coisas que a gente não fazia antes. E se a gente parasse para pensar, meu Deus, como era muito mais fácil eu fazer isso, aderir a essa tecnologia toda, sabe? Podia, desde o início, estar fazendo tudo digital. Mas se eu precisar da pandemia, vinha esse contexto de proibir esse contato, pra gente tirar essas da cabeça nessas barreiras de, não vou mandar um documento para ele assinar pelo celular. É melhor ele vir aqui. O juiz também nem vai achar que é idôneo, o juiz nem vai gostar, mas aí não teve opção, né? Todos os juízes começaram a aceitar e todo o próprio processo, a dinâmica dele começou a mudar. E aí, nisso, as audiências passaram a ser online também, então todo o trabalho de fazer uma audiência por vídeo com uma pessoa que está com criança em casa, gritando, com o menino gritando, furadeira, às vezes está no trabalho. Então, assim, teve muitas adequações a serem feitas, mas que com paciência e com amor foram conseguidas até certo, hoje, né? A gente consegue fazer dar certo. Agora já voltou as audiências presenciais, boa parte a gente já voltou pro fórum, já voltou a fazer tudo normal. Mas foi um período, assim, de mudança e mudanças boas que a gente traz até hoje, né? Hoje em dia os atendimentos são bem menores presenciais, porque a gente entendeu que dá para fazer, dá certo, flui naturalmente. O cliente também fica muito feliz de não ter que pegar trânsito, não ter que parar para estacionar. A praticidade também, né? A praticidade. É muito mais prático. E hoje, assim, tipo, antes vocês faziam... O mundo mudou, né? Então, antes era atendimentos mais presenciais, hoje
tem mais atendimentos online. E a demanda de vocês aumentaram em relação a ser mais prático, a ter essa facilidade maior de acesso? Aumentou a demanda quando era presencial e agora quando é online? Aumentou, porque agora, assim, o tempo que você gastava de agendar pra chegar no escritório, atender uma pessoa... Conseguir ir também, né? Acertar, exato, conseguir ir, conciliar a agenda, tomar o café, passar, conversar, explicar tudo... ficou otimizado com eu atendo 10 pessoas ao mesmo tempo ali no WhatsApp. Entendeu? Uma me manda o documento, eu passo o segundo passo, me conta outra coisa, e vai essa dinâmica, né, do WhatsApp, que é a ferramenta que a gente usa muito. Mas aí nisso entra que tem que ter muito cuidado na hora dos atendimentos, que por sermos advogados, certificar que aquela pessoa é ela mesma, que os documentos estão sendo enviados de forma idônea, que não tem nada falsificado, porque... nós somos responsáveis por tudo que juntamos no processo. Então, beleza, o cliente tirou uma foto ali no documento, se aquilo foi montado ou não, é diferente de quando eu peguei ele nas minhas mãos e consegui ali, a olho nu, ver alguma possível fraude. Por foto é diferente. Então, assim, tem uns riscos maiores, que são obrigações nossas, a gente assume esse risco, mas via de regra, dá certo, sabe? Dá certo, flui maior... Fui melhor e o número aumentou de clientes também. Aqui uma pergunta de uma seguidora é o seguinte. A pergunta dela é em relação a vendas pela internet. Sim. Com o aumento das vendas pela internet, né, ela quer saber a questão dos direitos dela. Se ela tem os mesmos direitos de uma compra presencial, dias de devolução, essas coisas e tal. São os mesmos direitos ou muda? Compra pela internet e compras presenciais? Tem alguns direitos que são diferentes, mas são para melhor. Porque é diferente quando você vai na loja, você viu o produto, você escolheu. O seu prazo pela internet ele é maior. Então, você tem um prazo para cancelamento, depois da sua compra. Você tem até 7 dias para desistir, para cancelar, para não querer mais. Não falei? Então, existe esse cancelamento que você pode requerer em compras pela internet, que você não pode requerer quando você compra presencialmente. E os prazos de problemas, tanto com vícios ocultos ou aparentes, que é como a gente chama, qualquer defeito que venha a ocorrer, são os mesmos prazos da compra presencial. Olha, lembrando dos 7 dias, porque eu falo as coisas e ninguém acredita em mim. Tá vendo? Na dúvida, consulte um advogado, gente. Não acredita na Milena? Pergunta pra mim, manda mensagem que eu vou responder. Aí eu falei, olha, bora comprar, que a gente tem 7 dias pra devolver, senão... Porque o carro de um amigo nosso deu problema. Aí acendeu várias luzes. Eu falei, gente, é bateria. Aí todo mundo, não, mas acendeu várias luzes. É óbvio que é bateria. Se fosse bateria, só Ele comprou um carro novo ou usado? Não, já tava usado. Tá. Não, mas comprou na concessionária. Comprou na concessionária, mas já tem, tipo, tempo. A bateria já era, tipo, a segunda, já. Tá. Não. Aí eu falei, já tinha passado 90 dias da compra? Já. Então é a vida acontecendo, é o carro que tem que... Só que a dúvida era se era bateria ou não. Entendi. Então a questão ali, será que é bateria ou elétrica? Aí a mecânica e a advogada Milena falou o seguinte: gente, na dúvida, compra a bateria, que a gente tem o nosso direito de devolução se não for bateria. O carro pregou no estacionamento do Carrefour. Fazendo comercial de graça pro Carrefour, não é? Não, só o carro pregou no estacionamento do Carrefour. O que eu penso? A gente já no Carrefour. Já tá a bateria aqui. Compra a bateria. Por que a bateria? Pois é, mas aí a compra foi presencial. Aí, quando é presencial, não entra os 7 dias de devolução, não. Então os 7 dias é compras na internet. Qual era a minha... Rafinha, você ia perder. Então, porque olha a minha lógica. Falei, gente, é 7 dias. A gente compra a bateria. Não. Faz os 7 dias é pra compras online. Compra presencial, não tem. Na dúvida, a gente chama o mecânico antes, porque a menina tava querendo fazer. Não era muito correto. Inclusive, vamos dar um corte nisso aqui. Falei, não, gente, compra a bateria, empurra o carro, já bota a bateria. Se não for bateria, devolve a bateria. A gente tem 7 dias pra devolver a bateria. Aí ninguém quis. Não fizeram. Ainda bem. Que agora, a orientação não era correta. A orientação não é essa, gente. A menina pensou. Mas houve um equívoco. Vocês estão vendo que como a gente sempre faz várias perguntas, porque cada caso é um caso. Eu perguntei, foi comprado numa concessionária? É novo ou usado? Sim. Porque para cada um tem um procedimento. Se fosse novo, seriam alguns direitos. Se fosse usado, seriam outros. E aí, qual o período que foi? Foi dentro de 90 dias da compra? Porque dentro de 90 dias são alguns direitos. Se tivesse passado, você já perde. Já é outro. Então, tem vários... não tem como você colocar assim, mas fulano fez assim, conseguiu. Ok, cada caso é um caso. Né? Cada relação de consumo é uma. E aí tem umas regras gerais, mas aí tem que analisar o caso também.
Seria ótimo se isso tivesse ocorrido dentro dos 90 dias, né? Que aí você poderia, dependendo do contrato que você fez com a locadora, você poderia requerer uma bateria nova. Mas no caso da dele, mas já tinha passado. Era a bateria mesmo. Aí, tá vendo? Entendeu? Eu sou mecânica, eu não sou advogada. Mas mecânica... no direito ela é uma boa dentista. Mas né? é ótimo. Mas mecânica... Como mecânica também ela é uma boa dentista. Isso gera muito assunto controverso também, né? Mas porque também, o negócio, acho que da tua área, é que muito assim, vem a vizinha, comigo foi assim, assado. Aí vai... Aí a pessoa não tem a mesma resposta contigo. Fala assim, não gostei dela não. Isso acontece muito. Né? E então, imagina. Por exemplo, chega muito cliente e fala assim, porque meu vizinho ganhou tanto de indenização contra Águas de Manaus, por exemplo. E diz que foi rápido, foi em 15 dias. Aí eu já começo a rir, porque é impossível. É impossível. Aí ele fala e caiu no juiz tal. É mais impossível ainda, porque a gente sabe como cada juiz funciona. Nenhum processo, via de regra, dura 15 dias, a não ser que a gente tenha protocolado, a empresa entrou em contato para fazer um acordo. Tudo leva tempo, sabe? Então a gente entra com a ação, aí o juiz vai receber a ação, aí ele vai informar a empresa que está sendo processada e tem um prazo de defesa. Aí você falou que você ganhou um rio de dinheiros, que seu vizinho ganhou um rio de dinheiros do nada em 15 dias. Então, assim, aí quando você explica pra pessoa que não tem como, é impossível, ele está mentindo pra você, você vira uma péssima advogada naquele momento, porque você não dá conta de fazer isso. Mas é muito mais complexo, é muito mais amplo do que isso. Então, assim, trabalhar com pessoas é isso, né? Trabalhar com pessoas é isso. E é o que eu digo, cada caso é um caso. O dano que eu experimento, se eu ficar uma semana sem água, é diferente do dano que uma idosa experimenta se ela passar uma semana sem água, que uma pessoa que fique sem energia, que tem uma criança especial, que precisa de aparelhos, né, pra dentro de casa. Então, assim, cada pessoa, cada ser humano, por mais que a lei e o regimento todo, né, do direito do consumidor seja para todos, cada caso é um caso específico que ele vai determinar o dano que você sofreu e quanto você tem que ser reparado. Então, assim, não existe, isso aqui dá 10 mil pra todo mundo. Entendi. Não é, que você não é todo mundo, como sua mãe. Já dizia nossa mãe, né? Já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. Então, tem essas nuances que tem que ser explicadas, explanadas. De fato. É isso aí. É isso, tem mais pergunta? Então, vou abrir aqui rapidinho só pra mandar um alô pra galera que pediu um abraço, nossos seguidores que estão interagindo. Muito obrigado por todos estarem participando, deixando um comentário, a gente tá vendo tudo. E algumas pessoas pediram um abraço e um alô, eu vou citar aqui essas pessoas, né? Thaís Mota, Eduardo Araújo, Kátia Silene e Thaline Leandra pediram pra mandar um alô e um abraço. Também queria mandar um abraço pra nossa querida amiga e cantora Lari Reis e todo o grupo do Bonde. Falar que vocês são muito especiais. E aí, quem não conhece a Larissa ainda, segue nas redes sociais. A nossa querida amiga, colaboradora, jornalista, assessora Gisele Coutinho, que sem ela nada seria possível. E é isso aí, galera. Estamos chegando aqui no fim do nosso programa. Queria agradecer à doutora Amanda. Muito obrigado pela sua participação, por estar interagindo com a gente. Saiba que você é muito bem-vinda na nossa clínica, aqui agora no nosso programa. E é muito importante essa didática, essa conversa, levar informação para os nossos seguidores, que é a parte mais importante. O intuito de a gente fazer esse projeto foi isso, é levar informação de uma forma mais didática, né, de uma forma mais levar um conteúdo mais que tenha mais interação. A gente está falando aqui da forma, as dúvidas de muitas pessoas, apesar de ser leigo na questão da área do direito, mas é isso que as pessoas pensam, né? Então a gente levar a informação, isso é muito importante. Queria agora que a doutora Amanda se despedisse aí da galera, estamos chegando ao fim, infelizmente, mas e aí, doutora, o que você manda pra gente? Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite, sério, muito legal. Eu adoro o formato podcast, assim, desde que foi criada essa coisa mais intimista, que parece que lembra uma mesa de bar, que você fica à vontade pra conversar, você sai daquele formalismo da entrevista, sabe? Você consegue trazer as formas de uma forma didática, de uma forma leve, descontraída, né? Eu mesmo sou consumidora demais, assim, de podcast, coloco sempre no meu carro, eu não escuto mais outra coisa a não ser podcast, sempre coloco, tô ouvindo. Agora é JMcast. E agora é JMcast, né? Você tá acompanhando toda semana. Quarta-feira, às 19 horas. Exatamente. Então, eu adoro, eu sou fã do podcast, me chamem sempre que tiver novidades, sempre aparecer, vou sempre gostar muito. E as meninas vão colocar, né, os Instagrams das empresas para vocês acompanharem. Tem o do Flutuante, Drogaria da Conveniência e do escritório. Precisou de remédio? Qual o nome da drogaria? O que você precisar, Drogaria Melhor Preço. O que você precisar no universo, a gente dá um jeito. Quer tomar uma breja? Tá passando, tá passando ali no posto. É isso. É sol e tal. Tá sol e tal. Flutuante. Precisou de advogado? Doutora Amanda, doutor Luan. Exatamente. São lá os Temos o Instagram também do escritório, né, que lá a gente compartilha muito
da advocacia, aí vocês vão ver perrengue chique, perrengue não muito chique. Tem muita coisa informativa também de ações que a gente demanda, golpes, a gente tá sempre informando lá, você tá sempre antenado nos bandidos que eles estão fazendo, a gente tá ali noticiando que os bandidos estão fazendo, porque é uma demanda muito grande do escritório, né? Então, basicamente é isso. Manda um abraço pros seus sócios, doutora, aí. Um beijo, um abraço pros meus 2 amadíssimos sócios, né? Meu segundo casamento, esses 2. Isso aí. O doutor Luan e o doutor Alberto. É uma honra dividir a vida profissional com vocês. Um beijo. E obrigada a todos os... Milena já quer chorar, ela é muito acompanhando. Eu acho legal. Não, mas é muito bacana. Eu acho bonita a relação de vocês, porque eu acho que é tão difícil ter sociedade hoje em dia. É complicado. E eu acho muito bonito. Eu sempre falava pro Júnior, falava assim, ai, que legal que eles se dão bem e estão crescendo. Eu acho muito bacana. É legal. É bem importante. Um beijo, minha equipe, meus meninos. Agradeço, bem. Não, eu queria agradecer também a doutora Amanda por ter vindo aqui no nosso podcast, todo mundo que tá nos acompanhando também. E aí, semana que vem a gente tem mais um. Espero que como é que se diz? A audiência, gente. A audiência, conta com a sua audiência. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Agora clica no link, né? Mas clica no link. Meu sonho era o arrasta pra cima, não cheguei nele. Eu usei pouco tempo também o arrasta pra cima, mas é assim mesmo. Então é isso, galera. Chegamos ao fim. Muito obrigado. Conto com a audiência de todos vocês. E é isso. Um abraço. Tchau.